Oi, gente, aqui é a Patrícia Deluma do canal Histórias Secretas e hoje eu vou falar sobre esse conto de fadas que é o Patinho Feio, que é o arquétipo da pessoa que é abandonada, o órfão desvalido, a pessoa rejeitada, o arquétipo do excluído, que se repete em várias histórias e vários contos de fadas. Mas, escrito, se eu não me engano, em 1845, o Patinho Feio, ele vem como uma história que faz gerações e mais gerações de pessoas que ocupam o lugar da exclusão ou da criança rejeitada suportarem esse lugar de exclusão até encontrar a sua turma. Eu vou falar a análise da Clarice Pickles Stays, que é o que eu vou contar aqui, comentar aqui, do livro Mulheres Correm com Lobos, e ela fala dessa sensação de integração como uma bênção, da necessidade de procurar a sua turma. E ela analisa um pouco profundamente quais são as sequelas das pessoas que vivem desde a infância, ocupam esse lugar do excluído, daquele que foi rejeitado, né? E ela fala que isso é muito comum na mulher selvagem, porque a mulher, ela tem uma pressão maior do que do homem para ocupar esse lugar do status quo. Da mulher se espera que ela não seja agressiva, não fale palavrão, seja comportada, obedeça às regras, seja quietinha, não seja brava, né? Sente e fecha a perna, essas coisas que se espera da mulher, mais de uma adaptação social desde a infância um pouco mais inflexível do que a do homem. Então ela fala da criança selvagem. E mesmo os meninos que têm temperamento colérico, que também tem meninos que temperamento colérico, não é só do masculino ou do feminino, de qualquer gênero, né? Às vezes ocupam esse lugar da criança selvagem também. É um menino que as pessoas veem como ineducável, que não aceita regras, né? Mas isso a gente está falando das crianças que são aceitas pela família, mas que ocupam esse lugar do selvagem. Mas também tem a criança que é desajustada porque ela é vista como uma criança rejeitada. E existe a criança que ela é adaptada, ela não é rejeitada, mas ela não combina com aquela família. Ela é um cisne que está sendo educado por camundongos. E se você, na sua vida, foi um cisne criado por camundongos, por quanto tempo você teve que lutar para comer o que os camundongos comiam, fazer o que os camundongos faziam, e de repente olhar e dizer assim, não adianta, tem alguma coisa errada comigo, eu não gosto do que camundongo come, eu não gosto do que camundongo faz. E na verdade você pode ser um cisne fingindo que é pequeno, cheio de pelos e que come queijo. E você pode ser um ser totalmente à parte daquele grupo que você nasceu e ter que lidar com isso, né? Outra coisa que é muito interessante, ela fala da criança quando tem pais que olham para aquela criança, ela é tão diferente daquela família que eles falam, meu Deus, como é que esse alienígena surgiu na nossa família? E ela fala desse lugar da orfandade, mesmo para quem não é órfão. Apesar de que a história do Patinho Feio, ela é uma história que é do órfão real, né? Na história do Patinho Feio, rola para a Pata o ovo do cisne, e desde o começo a Pata fala, não é possível, isso é um ovo de peru, esse ovo é grande demais, ele ainda não nasceu. Então uma Pata mais velha fala para ela, choca mais, de repente é seu. E quando nasce ela já acha horroroso, porque é muito diferente dos filhos dela, né? E não tem nada demais ser pato, e não tem nada demais ser cisne, mas para um pato, um cisne é uma coisa muito esquisita, né? Então ela olha aquele cisne e fala, ele é um peru, não vai saber nadar. E aí ele entra na água, ela fala, não, então é meu mesmo, porque ele sabe nadar. Ele nada muito bem, mas ele está desajustado naquela família, porque os outros animais daquele ambiente começam na história tradicional, né, que foi adaptada pelo Andersen, a ser perseguido, porque ele era muito estranho para aquela família. E eu acho muito legal, eu vou falar um trechinho do Kerouac, porque eu acho que o Kerouac fala na poesia dele desse lugar, daquele que não se adapta, daquele que não se encaixa. E de como ela faz uma ode à mulher selvagem. Quem não sabe o que significa isso, vai procurar, que não é ser... o que significa, qual o significante de mulher selvagem, né? Aquela que não se adapta facilmente, que segue a sua intuição, que segue a sua conexão mais profunda, né? E como ela fala, claro que esse arquétipo também serve aos homens, inclusive Festos, marido de Afrodite, é um exilado, né? Mas ela fala desse lugar com relação à mulher selvagem no livro, né? De que como que acontece que você por estar sempre não se encaixando, né? Você acaba achando o seu próprio lugar mais rápido.
né? E ela fala que acaba sendo uma vingança branca, né? Por você a vida inteira não se encaixar e de repente achar a sua turma. E eu acho que essa coisa de estar fora do lugar, ela serve a todo mundo, porque quando a gente sai da curva, quando a gente rompe, e mesmo as pessoas que foram aceitas, às vezes precisam romper com o superego familiar para encontrar o seu lugar. Isso não significa desonrar nem desrespeitar os pais, né? Mas no sentido de que você precisa, às vezes, deixar o seu lugar no mundo, mesmo quando você não foi rejeitado. Isso significa, muitas vezes, romper, não fazer o esperado, né? Então, acho que aquela poesia do Kerouac também é para os patinhos feios do mundo e para aquelas pessoas que em algum momento tiveram que ser o patinho feio para achar o seu lugar. Vou ler um trechinho, ele fala: aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os pinos redondos nos buracos quadrados, aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não curtem regras e não respeitam status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los, caluniá-los, mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas, empurram a raça humana para frente. Enquanto alguns veem como loucos, nós os vemos como geniais, porque pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo são as que mudam. Jack Kerouac. Pode ser, né, que você não pertença absolutamente à sua família de origem. Mas é muito importante, e essa é a grande lição do Patinho Feio, poder olhar menos o que te deram de ruim ou que deixaram de te dar e mais o que você pode fazer por você. O cisne chega um momento que ele está tão triste de ser maltratado pelos irmãos, por todas as pessoas ali em volta. Tem um momento que a mãe dele já cansou de defender ele e que ela pensa: seria melhor se você fosse embora. E aí ele vira e foge. E ele foge, passa por muitos lugares, por muitas experiências. E é muito interessante que ele olha os cisnes e ele não sabe que ele é cisne. E acha os cisnes lindos, mas ele não sabe que ele é um cisne. Até que no final da história ele olha no espelho e descobre que ele é um cisne. Mas o instinto dele estava ali, né? E quando ela fala de mulher selvagem, ela está falando daquela capacidade da mulher de achar os seus instintos e seguir esse lugar do instinto. E o seu instinto de sobrevivência estava preservado e ele começa a sair andando pela natureza em busca do seu espaço, né? Imagina se ele tivesse ficado ali querendo pedir o amor e a aceitação daquele grupo no qual ele nasceu e que não aceita, em vez de procurar o seu lugar. Quando no final da história, quando os outros patos veem ele com cisne, e talvez não sejam, em algumas histórias são os patos da família dele, em outras não, eles até admiram ele como um cisne, né? E é muito interessante essa perspectiva de conseguir, em vez de ficar... E tem uma síndrome do patinho feio, né? Qual a síndrome do patinho feio? A síndrome do patinho feio é da pessoa que começa a bater em todas as portas erradas porque ela já se viciou nas relações negativas ou abusivas. Porque o nosso cérebro, né, ele tende a procurar repetir aquilo que ele já conhece. Então, se a pessoa cresceu numa família em que ela sempre foi rejeitada, ou sempre foi maltratada, ou sempre foi a gauche da família, né, aquela que sempre dá errado, sempre é desajustada, dá tudo errado, né, é a ovelha colorida da família, o que acontece? De repente, a pessoa fica adicta a receber sempre aquela rejeição. Então, aquela pessoa que tem a síndrome do patinho feio, ela tá sempre batendo na porta errada. Ela vai sempre procurar um namorado que faça a mesma coisa que a mãe ou o pai, ou a mãe e o pai fez, de rejeitar, né? Ela vai estar sempre nos lugares para os quais ela não se ajusta, né? Os lugares de trabalho onde os dons dela ali não servem, o perfil dela ali não cabe, porque ela se viciou em estar naquele lugar e não consegue romper até achar que lugar ela tem, né? É muito legal no filme, eu esqueci o nome do filme, vai aparecer aqui embaixo. É um filme que a mulher, ela diz, cada cara que ela tem, ela diz que ela gosta do ovo que o cara come. Até que chega uma hora que ela fala assim: agora eu vou descobrir qual ovo que eu gosto. E ela experimenta todos os ovos para ver quem é ela, qual ovo que ela gosta, né? Então, a gente às vezes tem famílias que elas impõem muito o self familiar, né? E deixam pouco espaço para a pessoa desenvolver o próprio self. E nessas famílias, mesmo o sujeito que é aceito, às vezes o fato dele ter que descobrir quem ele é e viver o seu self, ele passa por um processo de exclusão, rejeição, de ter que sair, se deslocar como patinho e sair no mundo até descobrir o lugar dele. Hefestos vive esse arquétipo do exílio, é muito interessante, porque uma briga de Hera com Zeus, ele fica do lado de Hera.
Zeus fica revoltado e chuta ele do Olimpo. Ele cai e fica manco. Quando ele fica manco, ele vai morar dentro de um vulcão, né? E ele vai morar numa ilha. E ele fica exilado do Olimpo, porque Zeus não perdoa o fato dele ter ficado do lado da mãe, né? Então ele se torna um exilado e um rejeitado. E ele começa a ficar no lugar da exclusão. E Hefestos, ele representa bem esse lugar do arquétipo do exilado, do desvalido, do rejeitado, porque nas histórias, normalmente, quem ocupa esse lugar são as pessoas que elas foram vítimas de alguma forma do destino. Alguma coisa fora da vontade delas ou da ação delas aconteceu e que elas tiveram que reagir a essa coisa, né? Então é muito interessante a gente, quem já passou por isso, pensar que quando a pessoa é a vítima, ela não pode reproduzir esse lugar de vítima, para não repetir esse lugar de entrar na síndrome do patinho feio, de ficar eternamente sendo a vítima de lugares e pessoas para quem essas pessoas não combinam, não cabem. E na história do patinho, ele é muito desajeitado quando ele chega na casa de uma pessoa que é o intermediário entre os dois mundos, né? E muitas vezes quem vai salvar a gente de uma situação que a gente está ainda não é uma figura de transição, ainda não é uma pessoa do seu mundo, né? Então ele é recolhido por um homem, ele é retirado do lago por um homem, se eu não me engano, um caçador. E esse homem leva ele para casa e nessa casa é muito complicada, ele faz um monte de besteira, ele tenta fugir, aí ele sobe no telhado, aí ele cai dentro do leite, aí ele faz uma confusão, aí correm atrás dele, as crianças morrem de rir. Isso mostra o desajuste da pessoa que está numa situação que não é para ela, que ele ali não era o lugar dele, né? Inclusive, tem uma casa que ele vai, que o gato é um descabelado, a galinha também toda louca, mas o desajustado sempre reproduz o lugar de desajuste, porque a galinha, o gato descabelado, a galinha banguela da história, elas estavam no lugar que elas cabiam. Eles até falam, a galinha bota ovo, o gato come os ratos. E esse pato, ele faz o que aqui? Nem pato ele é, nem ovo ele bota, o que ele tá fazendo aqui? E aí ele fala, aqui também não é meu lugar. E ele continua seguindo até encontrar os cisnes e até descobrir que ele era um cisne, né? Uma coisa muito importante de falar é porque a gente precisa descobrir nossa família psíquica, né? Que é esse encontro que ele tem no final com os cisnes, né? Isso proporciona uma vitalidade muito grande ao nosso psiquismo e, consequentemente, ao nosso corpo. É a sensação de pertencer a um todo. Quando isso acontece, a nossa identidade psíquica e espiritual, ela se cerca de um reconhecimento que traz vitalidade, né? Alguns tópicos que tem no livro muito interessantes, mas que eu vou deixar para aprofundar quando a gente fizer uma jornada, e eu divulgo aqui no canal. Importante vocês irem lá no Linktree/Patrícia de Luna e se inscrever nos grupos do canal do WhatsApp, grupo de estudo, ou no Histórias Secretas X, @gmail.com, no plural, historiassecretasx@gmail.com, porque aí lá vocês dizem assim, quero entrar na mailing, e aí vocês vão ficar sendo avisados quando tiver alguma jornada, algum curso, alguma coisa. Alguns temas muito interessantes que ela aborda no livro, que eu vou falar só um pouquinho aqui, as mais companhias, né? O patinho, ele começa a se associar com pessoas que não tem nada a ver com ele. Quanto mais ele vai encontrando essas pessoas no caminho, mais ele vive a síndrome do patinho feio e ele vai reproduzindo esse lugar de rejeição, como eu falei do gato, da galinha. A outra coisa é a aparência indevida, né? Quando as pessoas vivem, e às vezes tem as pessoas que já sofreram muita rejeição, elas às vezes querem reproduzir o lugar da exclusão, né? Eu vi uma vez uma foto de uma senadora ou deputada em Brasília com uma roupa vermelha e um decote, né? E aí muita gente dizia assim, não, o direito dela de ser uma mulher sensual, mas sensualidade não tem nada a ver com desadequação. Aquele ambiente pede um código de vestimenta, como se um homem fosse num Senado com uma camisa muito forte ou uma toda justa, esturricada, podia ficar muito sensual, mas não era adequado àquele ambiente, né? Então aquele ambiente, ela poderia ser sensual com um tipo de roupa mais adequado. E roupas mais adequadas também podem ser sensuais, mas tem pessoas que ficam constantemente se colocando nesse lugar da exclusão pela desadequação que elas apresentam da aparência, né? E
é muito interessante quando a pessoa começa a reproduzir esse lugar como se ela estivesse sempre no lugar errado, em busca da coisa errada, em busca da pessoa errada, se colocando de forma errada e batendo de frente. Em vez da pessoa fluir como um rio e conseguir se adequar, e quando eu falo adequar, principalmente esse livro que fala da mulher selvagem, ele não está falando de se adequar, de você aceitar regras que te façam não viver seu self. Ele está falando de quando você vive quase que uma disfunção, de uma dificuldade de achar o seu lugar. E claro que é legal fluir, encontrar outros grupos e andar entre grupos diferentes. O que não é legal? Quando você tem que se esforçar tanto que você não pode ser você mesmo. Quando você começa a ser quase uma outra pessoa, se veste de uma forma que não é você, e isso não tem nada a ver com desadequação. Porque dentro do código social, eu vou para o casamento, o vestido é longo. Você pode botar uma roupa que tenha tudo a ver com você dentro do que é adequado naquela situação, né? É uma coisa que o jogo do ego, que é muito importante falar, e que ele não serve à mulher selvagem, ele não serve também a um homem que esteja querendo viver dentro do seu verdadeiro self, né? É quando você começa a fazer o jogo do ego. Isso serve a homens e mulheres. Quando você começa para se adaptar a um lugar, tem que se esforçar tanto que você já não pode mais ser você. Então, quando ele tem a cena do gato desgrenhado e da galinha vesga, que ele fala, esse não é meu lugar, eu não vou continuar aqui, ele não tá na síndrome do patinho feio. Ele chegou naquele lugar e falou, poxa, isso aqui é igual a minha casa. Eu também não me adapto nesse lugar. Eu também não tenho função nessa casa, não vou ficar aqui. Essas são as pessoas erradas no lugar errado. Então, o que eu quero dizer, finalizando, é assim, que muitos outros contos que reproduzem esse lugar são aqueles que falam do excluído e de como aquele excluído causou um caos. A Bela Adormecida, por exemplo, que o fato de não chamarem a fada madrinha fazem com que ela seja vítima de uma maldição, né? E como esse lugar da exclusão nas famílias é uma coisa que se trabalha muito em sistêmica familiar, em constelação familiar, como esse lugar causa um caos quando você tem um excluído na família e de alguma forma a família tem que se reorganizar para esconder aquela exclusão, né? Como aquilo vai aparecer em outros membros da família. Então, essa história, ela é uma história bem fundamental da alma humana. E quando eu falo isso, eu falo de uma daquelas histórias que elas têm que ser absorvidas pela humanidade, porque se a gente não aprende, a gente não evolui enquanto humanidade, né? A gente aprender a lidar com o excluído é uma história bem fundamental na nossa sociedade, né? E, assim, eu acho que o recado para meninos e para meninas, que essa história acho que é uma história bem universal, eu acho que é para os meninos muito submissos, né, de poderem sair da linha, né? Uma vez um amigo meu psiquiatra falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele já faleceu, José Alteral, que Deus o tenha. Ele falava assim, tem pais que criam os filhos com sonhos de ser generais, mas educam eles para serem soldados, né? E a pessoa, ela vai criando uma submissão tão grande que ela nunca consegue romper porque ela sonha e nunca também consegue sair da curva. Sociedade que cria a gente para andar na linha reta, mas que pede da gente sair da linha e ser original, para criar, para romper, né, para conseguir ocupar lugares mais interessantes, né? E acho que para a mulher selvagem, a doutora Clarissa deixa um recado muito interessante no livro. E eu não vou explicar não, cada um que pense aí. Ela diz que se você já foi chamada de incorrigível, desafiadora, esperta, insubmissa, rebelde, talvez você esteja no caminho certo. Adelante.